vivendo o sobrenatural de Deus. É o tema da campanha e vai ser o tema da mensagem essa noite também. Ezequiel capítulo 1. Quem encontrou, fica de pé se você puder. Vamos ler o verso de número 1. Ezequiel 1, verso 1. No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Amém? Pode tomar assento em nome de Jesus. Ezequiel é um dos profetas que compõe o compêndio dos livros chamados de profetas maiores. Os irmãos sabem muito bem que a expressão profeta maior não fala da importância do profeta, mas reporta a extensão dos seus escritos. Então os profetas eram chamados de menores e maiores, em virtude da quantidade de escritos que seus livros possuem. Ezequiel está entre os profetas maiores, em virtude do livro que leva o seu nome. Ezequiel viveu em um período dos mais conturbados da nação de Israel. Ele vive no período do cativeiro de Babilônia, um período difícil sobre a nação, um dos mais penosos que a nação de Israel já teve. Ezequiel, ele foi, em seu tempo, contemporâneo de dois outros profetas maiores, Jeremias e Daniel. Vale ressaltar que Jeremias não foi ao cativeiro, ele ficou em Jerusalém. E ele foi chamado por Deus para profetizar para aqueles que não foram levados cativos. Daniel, ele foi levado à Babilônia na primeira leva. E nessa primeira leva, Daniel é chamado por Deus para profetizar à corte de Babilônia. E Daniel, ele profetizou durante um período em que abarcou 3 reinados, 3 governos de Babilônia. Já Ezequiel, ele é levado ao cativeiro e Deus o usa para profetizar aos cativos que estavam em Babilônia. Quando Ezequiel relata o capítulo 1, versículo 1, diz o texto que ele estava às margens do rio Quebar. O rio Quebar era um braço do rio Eufrates. Na verdade, Quebar não era um rio muito importante, muito proeminente. Eufrates, sim. Quebar era um braço do Eufrates. E é ali que ele está quando tem visões de Deus. Vale ressaltar também que Ezequiel é levado ao cativeiro quando tinha 25 anos de idade. Ele era casado. A sua esposa falece no cativeiro de Babilônia. E Ezequiel, ele vai profetizar por cerca de 22 anos. 22 anos dura o seu ministério em Babilônia. Segundo a tradição rabínica, Ezequiel, ele é morto por um príncipe israelita, idólatra, que estava em Babilônia, e que Ezequiel profetizou contra a sua idolatria. Segundo a tradição rabínica, Ezequiel tinha 55 anos quando morre. Ezequiel, ele é chamado a profetizar aos cativos para levar uma palavra de esperança, mas também de exortação à nação que estava em Babilônia. Você vai perceber que provavelmente
Ezequiel nascera no ano 622. E Ezequiel, como eu falei aqui há pouco, sendo casado e torna-se viúva em Babilônia, é o único profeta da Bíblia que somente em seu livro a expressão filho do homem aparece 87 vezes. Só há um outro profeta, um outro livro, que aparece a expressão filho do homem, que é Daniel, por 2 vezes. Mas em Ezequiel, por 87 vezes, Deus reporta-se a ele dizendo filho do homem. Ezequiel. Como nós estamos sob um tema vivendo o sobrenatural de Deus, eu queria usar esse profeta e a sua vida como pano de fundo para essa abertura de campanha. E eu vou encurtar aqui a minha introdução para que nós possamos extrair o máximo de aprendizado nos princípios que eu vou compartilhar com os irmãos. Eu estava hoje em casa ali à tarde, já no final da tarde, esbocei aqui alguns princípios para nós compartilharmos nessa noite, nessa abertura de campanha. Vivendo o sobrenatural de Deus. De que maneira a vida de Ezequiel pode nos inspirar a viver o sobrenatural de Deus? Primeiro, o sobrenatural de Deus se manifesta em cenários de crise. O sobrenatural de Deus se manifesta em cenários de crise. Perceba que Ezequiel está em Babilônia, às margens de um rio que para os judeus era um rio impuro, era um rio imundo, em uma terra pagã, distante do seu povo. Mas ele não está lá apenas porque foi levado como escravo ou como cativo. A sua nação sofreu uma violenta invasão. O seu povo sofreu uma violenta morte. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, e em 3 levas ele transporta cativos para a Babilônia, Jeremias, que era cerca de 23 anos mais velho que Ezequiel, ele vai profetizar em seu livro, em Lamentações, expressando as angústias que Israel sofreu no cativeiro, na invasão de Babilônia. Jeremias vai dizer que a invasão foi tão violenta, e o cerco foi tão extenso, era uma tática da nação invasora, quando tinha dificuldades de transpor as muralhas da cidade a invadir, eles costumavam cercá-la, sitiá-la, e o cerco poderia durar meses. Quando Daniel, ele é chamado para traduzir ou interpretar uma escritura na parede do palácio de Belsassar em Babilônia, capítulo 5 de Daniel, o texto vai dizer que Belsassar era rei. Belsassar, ele era neto de Nabucodonosor. E quando Daniel profetiza e interpreta a visão dizendo que o reino dele seria dividido, tomado, entregue a outro, Babilônia estava cercada há meses por Dário Medo-Persa. Então, uma das estratégias era o cerco da cidade. E Babilônia cerca Jerusalém. E o cerco tinha uma finalidade: enfraquecer o povo, a resistência, pela falta de alimento, pela escassez de água e pelo perigo iminente da invasão. Jeremias vai dizer que o cerco foi tão extenso e foi tão ferrenho que faltou alimento na cidade, e as mulheres
que outrora eram compassivas, elas estavam cozendo os bebês para comer, porque não havia comida na cidade. De maneira que cozinhavam uma criança e elas comiam, e na semana seguinte cozinhavam outras para comer. Jeremias diz que os príncipes, eles iam para as lixeiras de Jerusalém para revirar o lixo em busca de resto de comida, porque o cerco foi terrível. Jeremias diz que os corpos jaziam nas praças, tanto de velhos quanto de jovens. Então, o que está em pauta aqui é uma crise terrível. Ezequiel está em Babilônia, e ele ouve dizer, após 5 anos de Babilônia, que a cidade cai, Jerusalém tomba, e ele está em um tempo de crise terrível, a cidade destruída, as pessoas mortas à fome, exilados e cativos junto com ele. E pior, Ezequiel cresceu em Jerusalém, ouvindo as profecias de Jeremias. Você vai lembrar que Deus chamou Jeremias ainda criança, era um rapaz. Então Ezequiel ouviu as profecias de Jeremias. Isso quer dizer que Ezequiel sabia que o cativeiro duraria 70 anos. E ele está lá há 5 anos. Ele vai para lá aos 25. E aos 30 anos Deus o chama para profeta. Quer dizer que ele sabe que o cativeiro vai durar ainda 65 anos. Pior, ele sabe que não volta vivo para Jerusalém. Ele sabe que não mais veria a sua família que lá ficara. Então o cenário é de crise, o cenário é de desesperança. Mas eu aprendo aqui que ele vai dizer que é nesse cenário de crise, de desesperança, de morte, de desespero, que ele diz: os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Aprendemos que o céu não tem crise, a crise é na terra. O céu não entra em depressão, o céu não perde batalha. Ele está em crise em uma cidade pagã, uma terra estranha. Quem está com ele são cativos, são prisioneiros de guerra, espólio de uma invasão. Ele sabe que lá na sua cidade, a cidade tombou, as muralhas são fendidas, as portas são queimadas. Ele sabe, mas é nesse contexto de desesperança e de crise que ele vai experimentar o sobrenatural de Deus. Aleluia! Fala para teu irmão, se você puder, é nas tuas crises que Deus tem o poder de demonstrar e experimentar contigo o sobrenatural. Diga amém se você entende isso. Aleluia! Olhe para a Bíblia, Gênesis 37, começa a saga de José. José tem sonhos, é vendido por seus irmãos, desce ao Egito como escravo. Lá no Egito, José é acusado de assédio sexual à esposa de Potifar, o seu líder, seu patrão. Ali ele vai à prisão e passa 13 anos preso. Aleluia! Ele entra em crise, é a crise de uma terra estranha, crise de uma prisão. Mas é lá no Egito, em crise, que José vai experimentar o sobrenatural de Deus na crise. Aleluia! Olhe para Juízes 6, na crise da opressão midianita e amalequita, Deus vem lá em uma tribo de Manassés, em uma família pequena,
e vai ao menor da casa, chamado Gideão, e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão diz: como assim? Se Deus fosse conosco, nós não estávamos nesta crise. O anjo diz: é verdade, é por isso que eu vim aqui, porque você vai livrar a nação como se fosse um só homem em suas mãos. É na crise que Gideão vai experimentar o sobrenatural de Deus, e com 300 homens ele vence todo um exército de mais de 180 mil soldados. Por quê? Porque na crise é o cenário ideal para que a glória de Deus se manifeste em sua vida. Eu sei que aqui há pessoas que estão passando por crise, outras acabaram de sair dela e outras entrarão brevemente, mas escute uma coisa: é este cenário que Deus usa para manifestar sua glória. Quando você não pode fazer, Deus vem e faz. Quando você não crê mais que pode mudar, Deus vem e muda todas as coisas. Só quem crê nisso, dá um glória para Jesus se você puder. Aleluia! 1 Reis 17, é na crise de uma grande seca sobre a terra, que Deus leva Elias para fazer uma pobre viúva, que não era israelita, que é pagã, a experimentar o sobrenatural de Deus. É numa crise que só tem um pouquinho de farinha na panela e um pouco de azeite na botija, que Elias vai e diz: pega esse pouquinho de farinha e esse resto de azeite e faz um bolo para mim. Ela diz: só tenho para fazer para mim, para meu filho. Elias diz: calma lá, faze primeiro para mim e você experimentará o sobrenatural de Deus. Aquela viúva nunca havia experimentado sobrenaturais de Deus, mas naquele dia ela experimentou, porque estava em crise. Aleluia! A crise é o cenário ideal para Deus manifestar o seu poder. Diga amém se você entende isto. Aleluia! Na crise de dívidas, segundo Reis 4, uma viúva experimenta o poder sobrenatural de Deus. Crises, você vai lembrar que em Lucas 5, na crise de uma pescaria frustrada, Pedro experimentou o sobrenatural de Deus. Cristo diz: Pedro, entra no barco, faze-te a mar alto e lança a rede à direita do barco. Pedro diz: mestre, pescamos a noite inteira. Eu sou pescador de carteirinha, nasci na pesca. Quase fui dado à luz em cima de um barco. Eu sei o que é isto. Não deu pesca a noite inteira, agora de manhã muito menos, porque os peixes que nós pescamos só fazem a rede de madrugada, em noite escura. Isso diz: Pedro, lance a rede sobre a minha palavra. E Pedro diz: é verdade, sobre a tua palavra lançarei a rede. Era crise, frustração, decepção, pescaria frustrada, o trabalho não vingou, mas naquela crise Pedro experimentou o sobrenatural de Deus. Quem é profeta aqui? Levanta a mãozinha para cima, toca no ombro do teu vizinho e diz: nessa crise que você está passando, Deus vai revelar-se no sobrenatural. O que você pensa que não ia acontecer, Deus vai fazer acontecer. O que você não acreditava que ia conseguir, Deus vai colocar em suas mãos. Mas é só para quem crê isso, irmão. É só para quem acredita. Levante a mãozinha e dê um glória para Jesus se você puder. Aleluia! João capítulo 11. É na crise da morte de um irmão que está enterrado ao quarto dia, que Jesus vem e diz: Marta,
mande retirar a pedra. Ela diz: já cheira mal, é de 4 dias. Cristo diz: eu já te disse, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Ela manda tirar a pedra. Ele olha para a sepultura e diz: Lázaro, vem para fora. A morte bate retirada, a vida é retomada. O defunto que entrou carregado sai andando com as próprias pernas, porque a crise é o cenário ideal para o sobrenatural de Deus. Alá mandará vassoura e candará mandará sair. Aleluia. Segundo, baseado em Ezequiel, além do sobrenatural de Deus se manifestar em um cenário de crise, ele também se manifesta em um momento de frustração. De quê? De quê? Presta atenção. Ezequiel é filho de Buzi. Ezequiel é sacerdote. Ezequiel nasceu para ser sacerdote e não para ser profeta. Ele vem da família de Zadok, um grande sacerdote. O menino de uma família sacerdotal começava a ser preparado aos 12 anos de idade. Presta atenção. Aos 12 anos, quando ele vai fazer o seu bar mitzvah, ele vai ser preparado até os 30 para sacerdócio. Ele leva 18 anos estudando, sendo ministrado, para assumir uma grande função. Aos 25 anos de idade, se ele começou aos 12, passaram 13. Aos 25 anos de idade, ele é consagrado ao sacerdócio. Mas só aos 30, ele assume a função. Presta atenção. Ele nasce numa família sacerdotal. Buzi, seu pai, é sacerdote. O engraçado é que o nome Buzi quer dizer rejeitado. Ele nasce em uma família sacerdotal, cujo pai, o seu nome quer dizer rejeitado. Por quê? Por Deus. Entretanto, o nome Ezequiel não está ligado à rejeição, mas está ligado à aceitação de Deus. Então a ideia é que esse moço que nasce em uma família sacerdotal, ele cresce com um sonho, o sonho de um dia entrar no templo e oficiar. Todo aquele que ama a sua profissão e se prepara nela durante tempos e anos, anseia o dia. Vou usar um exemplo bem grosseiro. Alguém que ama a aviação e sonha em ser um piloto de aviação comercial, então ele vai estudar. O estudo é caro, é dispendioso, tem que ter muita dedicação. E ele dedica-se à adolescência, juventude, investe dinheiro, faz todos os exames, faz todos os treinamentos, mas ele sonha o dia em que vai entrar em uma cabine, um cockpit de uma aeronave comercial e tomar o comando da aeronave para fazer a descolagem, para fazer a aterragem. Ele sonha com isso. Ezequiel sonha em um dia em que ele vai ser consagrado ao sacerdócio com 25 anos de idade.
Ele sonha o dia em que aos 30 ele vai oficiar no templo pela primeira vez. Aquilo que ele fazia só por visão e sonho, ele vai fazer agora de forma prática, literal. Aquilo que ele viu pessoas fazendo, ele agora vai fazer. Só que tem um problema: aos 25 anos, a idade da sua consagração, é que ele vai deportado para a Babilônia. Só que tem um detalhe: o sacerdócio, ele só podia ser exercido por alguém da tribo de Levi e da descendência de Arão, e só podia ser exercido no templo, porque os sacerdotes exerciam o seu ministério, o seu ofício no templo. Mas só que em Babilônia não tem templo, em Babilônia não é terra santa. Então esse homem, esse moço, que se preparou por 13 anos, no dia da sua consagração ao sacerdócio, ele é tomado como escravo, como espólio de guerra. No dia da sua consagração, é levado de forma violenta para fora da sua terra, da sua nação. E pior, quando ele está lá há 5 anos, olha que interessante, ele faz questão de relatar dados que na mente masculina não é fácil relatarmos. A mente da mulher é mais detalhista. A mulher lembra de dias, horas, segundos, frases, episódios. Nós não somos assim. Mas Ezequiel lembra. Ele faz questão de dizer: no 30º ano, aleluia, ele diz: no 4º mês, no 5º dia do mês. Ele vai citar o dia do mês, o mês do ano e o ano corrente. Quando ele diz no 30º ano, a menção aqui é a sua idade. O que ele está dizendo? Hoje eu completo 30 anos de idade. É o 4º mês, é o 5º dia. O que ele está dizendo aqui? Não era para eu estar aqui, era para eu estar em Jerusalém agora. Hoje era o dia da minha primeira atuação como sacerdote. Hoje é o dia em que eu tanto sonhei, o dia de entrar no templo, levar o animal ao altar do sacrifício, ver o fogo de Deus descer sobre o animal. Hoje era o dia de eu começar o meu sacerdócio, o meu sonho. Mas ele está em Babilônia, dizendo: em vez de estar em terra santa, eu estou em terra pagã. Em vez de estar no templo, eu estou às margens de um rio. O que ele está dizendo aqui entre linhas? Isso aqui é frustração, decepção com a vida. Ele está no lugar que não queria estar. Só que tem um detalhe: nem sempre eu vou estar no lugar que eu quero estar. O mais importante não é estar onde eu quero estar, mas é estar onde Deus quer que eu esteja. Aleluia. Só quem entende diz um glória a Deus aí em nome de Jesus. Frustração. Sobrenaturais de Deus acontecem em tempos de frustração. Ele não queria estar em Babilônia, queria estar em Jerusalém. Só que Deus não queria mais um profeta em Jerusalém. Deus queria em Babilônia. Fala para teu irmão: não é onde você quer estar, é onde Deus quer que você esteja. Porque na minha visão, ou na visão de Ezequiel, ele poderia pensar: eu deveria estar em Jerusalém. Aí Deus pensaria assim: Ezequiel, em Jerusalém o templo está destruído, cara. Em Jerusalém tem muitos sacerdotes passando fome, não tem nem animal para o sacrifício. Mas em Babilônia eu não preciso de sacerdote, porque aí não tem templo, aí não me cultuam. Mas aí eu preciso de um profeta, e é você que eu vou levantar. Aleluia. Eu não posso pensar que eu tenho que estar só onde as coisas me beneficiam. Eu tenho que estar onde o reino é beneficiado. Diga-me se você entende isto. Eu falei isso muitas vezes na minha casa, e para pessoas que eu conversava. Que lógica tem? Que lógica tem Deus me tirar do Brasil
há 22 anos atrás, para fazer missões em Portugal, com tantos pastores que aqui já tinham? Que lógica tinha? Deus trazer um brasileiro para pregar para portugueses, com tantos portugueses aqui pregando o evangelho? Que lógica tem? Só que tem um detalhe: a minha lógica não é a lógica de Deus. Aleluia. Deus não pensa como eu penso. Eu sou humano, natural, limitado, falível, imperfeito. Deus é soberano, poderoso, ilimitado, perfeito, insondável. Ele faz como Ele quer fazer. Não se frustre porque as coisas não aconteceram como você esperava. Importa que aconteça como Deus espera. Aleluia. Como Ezequiel sonhou, não deu, mas como Deus projetou, deu. Aleluia. Ei, e o que Deus faz é perfeito. Deus não erra, Deus não falha, Deus não se equivoca. Ele trabalha também nas nossas frustrações, contanto que o seu poder se manifeste em nossa vida. Diga glória quem entende isto. Aleluia. Se você puder, fala para quem está ao teu lado: não se frustra não. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus fazer. Deixa Deus realizar. O sobrenatural de Deus se manifesta em cenários de crise, mas também em tempos de frustração. Porque nós nos frustramos, Deus não. Nós pensamos que Deus errou, Deus não erra. Pensamos que Deus se precipitou, Deus não se precipita. Eu vou mais além. Tem situações que eu posso pensar que eu me precipitei, mas não percebi que Deus foi quem me impulsionou a fazer. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Aqui em Babilônia, Ezequiel tem as mais poderosas visões. Eis, não só para os cativos, mas também para os que ficaram em Jerusalém. Como assim, pastor? Se Deus trouxe-nos para cá, Deus quer usar nossa vida, não só para quem está aqui, mas para quem ficou de onde nós saímos. Porque a sua vida é uma inspiração para quem ficou. Aleluia! A sua vida é uma inspiração para quem ficou. Perceba, Ezequiel morava em Babilônia, tinha sua casa em Babilônia, e a Bíblia vai dizer que os anciãos da nação que estavam em cativeiro em Babilônia iam para a casa de Ezequiel pedir-lhe conselhos e orações. Aleluia. Um homem exilado, um homem frustrado, na visão humana, na visão do céu, ele é o cara do lugar certo, na hora certa, para as pessoas certas. Talvez você pense, mas a minha vida não tem sentido aqui. Talvez você pense, mas não tem lógica permanecer com perdas aqui. As nossas perdas não importam muito. O que importa é que o que é que o reino ganha com as minhas perdas? O reino de Deus é diametralmente oposto ao nosso reino. Quando você perde alguma coisa no centro da vontade de Deus, o reino ganha. Posso te dar mais um exemplo? Vou usar o mesmo. José. Ei, olha para mim. Quem me ouve diz amém. José, indo para o Egito, perdeu ou ganhou? Vou dar mais uma chance. Tomou bomba do Enem. Perdeu ou ganhou? Perdeu. Ganhou o quê? 21 anos sem o seu pai. Ganhou? Vendido pelos irmãos. Ganhou?
preso 13 anos na prisão, ganhou. Só perdeu. Mas o reino tinha um projeto. E para o reino ganhar, José tinha que perder. Irmão, para o reino ganhar, José tinha que perder. Só que chega uma hora que Deus recompensa quem perde pelo reino. Porque Cristo disse: não há ninguém que deixe pai, que deixe mãe, que deixe bens por amor de mim, que não receba a vida eterna e 100 vezes mais nesta terra. Dá um toque em teu vizinho e diz: tu está perdendo agora, o reino está ganhando, mas lá na frente o reino vai te restituir o que você perdeu. Só quem crê na glória, aleluia. José perdeu, mas quando Faraó precisa de um governador, ele não vai buscar no palácio, na elite, vai buscar na prisão de alguém que perdeu por 13 anos seguidos. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos anos José perdeu da sua vida? 13. Quantos? Ele governa no Egito por quantos anos? Quantos anos? Pergunta para mim, quantos anos? 80. 13 anos para perder é muito ou pouco? 13 anos tomando bomba é muito pouco, hein? 13 anos frustrado é muito ou pouco? 13 anos tomando prejuízo é muito ou pouco? É muito. Mas 80 anos governando é muito ou pouco? Presta atenção. Ele perde, mas o reino ganha. E quando você perde pelo reino, o reino restituirá suas perdas. Diga glória a Deus. José perdeu, mas o Egito ganhou. José perdeu, mas sua família ganhou. José perdeu, mas o reino de Deus ganhou. Quando você perde pelo reino, você não perde, você ganha, porque Deus restituirá todas as perdas. Aleluia. O sobrenatural, vou encerrar, se manifesta em um cenário de crise, se manifesta em um tempo de frustração, e se manifesta em um tempo de solidão. Um tempo de quantas vezes você se sentiu só, mesmo estando cercado de pessoas? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Muitas. Ezequiel diz: estando eu às margens do rio Quebar, em um cenário de crise, frustrado, sozinho, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Ei, tem situações que você vai se sentir só mesmo, mas escuta aqui, você não está só, é só impressão. O céu está do seu lado. Aleluia. 5 anos levou para que Ezequiel tivesse visões. 5 anos levou. Pode parecer muito tempo. O cara se sente inútil, sozinho, frustrado, em tempo de crise, mas o céu estava de olho em Ezequiel, e o céu está de olho em você, moça, em você, rapaz. O céu está de olho em você. Diga glória se você entende isto. Aleluia. Se manifesta na solidão.
E na solidão, podemos fazer coisas que parecem loucura. Sentimos-nos sozinhos, parece que pode nos levar a fazer coisas que são desconexas da verdade. Por exemplo, esse profeta Ezequiel, ele fez uma réplica, presta atenção, uma réplica de barro do cerco de Babilônia para com Jerusalém. Dá licença, quem em sã consciência vai fazer um monumento da desgraça? Tu faria? Está aqui minha esposa que vai lembrar disso. A gente novo convertido, fomos para Paraíba, não foi? Para Paraíba. Eu já contei isso aqui outras vezes. Quem não é dessa época vai conhecer agora, quem em guerra é vai lembrar. A gente foi evangelizar na casa de uma prima dela. De uma prima dela. Deus faz coisas estranhas. Chegamos naquela casa daquela prima dela, vimos um quadro na parede. Um quadro antigo, amarelado com o tempo. Mas sabe o que tinha na gravura? Uma mulher morta num caixão, com algodão na narina. Sabe quem era? A sogra da prima dela, que tinha como mãe. Ela tirou uma foto da mulher no caixão, fez um quadro e botou na parede. Você pode pensar, está doido? Como é que dorme de noite com essa assombração ali? Ezequiel faz isso. Ele faz uma réplica, uma maqueta, como fala aqui em Portugal, de Jerusalém cercada por Babilônia. Com as suas mãos, ele constrói uma réplica da desgraça. Mas parece ser loucura. Esse mesmo profeta, ele dorme por 390 dias só do lado esquerdo do seu corpo. Quando encerra os 390 dias, ele vira de lado e dorme mais 40 dias do lado direito. Esse profeta comia, sabe o que? Pão de cevada assado nas brasas do esterco da vaca, do cocô da vaca. Esse profeta aqui. Parece que a solidão deixou o cara doido. Esse profeta aqui cortou o seu cabelo, pegou um terço desse cabelo, sabe o que ele fez? Queimou no fogo. Pegou o outro um terço e com uma espada cortou todo o cabelo. E o outro terço que sobrou jogou no vento. Alguém diria, esse cara está doido. Não estava doido. Ele estava sendo usado por Deus na sua solidão para mostrar ao povo em Babilônia e levar aos exilados que ficaram lá em Jerusalém uma mensagem de esperança. Mesmo na sua solidão, Deus usa você para tocar pessoas. Mesmo na sua desassistência emocional, Deus usa você para assistir pessoas. Escute uma coisa: ninguém que anda com Deus está sozinho. Deus está consigo, Deus está com você. Isaías disse por boca de Deus: se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não arderá em ti. Eu sou contigo para te livrar. Deus está com você. Deus está contigo na crise, na frustração, na solidão. Ele vai manifestar o sobrenatural sobre sua vida. Aleluia! É esse profeta que teve uma das mais poderosas experiências com Deus. E você conhece de cor salteado, Ezequiel 37. O vale de ossos. O vale de ossos. Eu vou encerrar agora, presta atenção aqui. Vivendo o sobrenatural, crise, frustração, solidão. Quem
apostaria em uma pessoa assim? Você apostaria? Eu talvez não. Mas Deus levanta Ezequiel e o transporta em espírito a um vale de ossos sequíssimos. E diz: filho do homem, põe-te de pé. E mostra ele o vale de ossos secos e diz: profeta, poderão esses ossos viver? O que ele diz? O que ele diz? Diz o quê? Tu sabes. Ei, presta atenção, presta atenção. Presta atenção. Ei, presta atenção. Vou encerrar agora. Cenário de crise, frustração, solidão. Deus diz: ei, profetiza sobre esses ossos para que vivam. Deus não profetizou sobre os ossos. Deus mandou o homem da crise, o solitário, o frustrado. Profetiza sobre os ossos, rapaz. Ele poderia dizer: mas eu estou em crise, eu estou frustrado, eu estou sozinho. E Deus diria: mas meu Espírito está com você. Profetiza, mesmo em crise, mesmo frustrado e solitário, é Ele que Deus usa. E diz: abre a boca e profetiza aos 4 ventos que venham sobre esses ossos. Aí Ezequiel diz: quando eu comecei a profetizar, houve um barulho de ossos que se mexiam na terra, e cada osso juntou-se ao seu osso. Ei, é você, homem da crise. Ei, é você, mulher da crise. Ei, é você frustrada, é você frustrado, é você solitária, que Deus vai usar para manifestar a sua glória e o seu sobrenatural sobre esta nação. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele diz: eu fiz como se me deu ordem. E Deus falou: agora que tu já profetizou sobre os ossos, profetiza para que venham carne, nervos, pele. Que visão terrível. Levantou-se um monte de homens perfeitos, não estavam em putrefação, não eram mais ossos, eram pessoas perfeitas, mas não tinham vida. Não tinham. Aí Deus fala: agora, profeta, que já se levantou todo mundo, só falta o Espírito da vida. Profetiza, profetiza, filho do homem, sobre os 4 ventos da terra, para que venha o Espírito. E ele profetizou, e se levantou um exército. Aleluia. É você que Deus vai usar. É você que Deus... pastor, toda crise é você que Deus vai usar. Pastor, estou frustrada, não deu certo, não correu como eu esperava, pastor. Você está no centro da vontade de Deus, não saia dela. Pode não dar certo como você espera, mas deu certo como Deus quer. E Deus não vê como eu vejo, Deus não analisa como eu analiso. Aleluia. Para Ezequiel era só um cemitério com ossos secos. Para Deus era um grande exército. Deus não vê como eu vejo, eu não vejo como Deus vê. Os caminhos dele são mais altos que os meus, os pensamentos dele são melhores que os meus. Ei, é assim como você está que o sobrenatural de Deus vai se manifestar. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em 1 minuto eu vou orar. A mulher dele morre no cativeiro. Dá licença. O cara está num cenário de crise, frustrado, sozinho, e a mulher morre. Sabe o que Deus disse? Não chore por ela, não derrame lágrima,
Levante a sua cabeça. Sabe o que é isso? Deus não permitiu que o homem pranteie sua esposa, chore por sua mulher que morreu. O que é que Deus está dizendo? Ezequiel, não deixe as perdas humanas impedir o que eu tenho para fazer no meio desse povo. Não deixe suas dores impedir o que eu tenho para fazer com você. Não deixe suas lágrimas atrapalharem o seu caminhar na minha presença. Aleluia. Eu sei que tem época que dói, é difícil, eu sei, mas enxuga essa lágrima. Como dizia a mamãe, engole esse choro, levante essa cabeça, porque Deus fará coisas maiores na sua vida. Aleluia. É com esse homem que Deus deu a visão das águas purificadoras. Esse homem em crise, frustrado, solitário, sem expressar emoções de uma perda terrível, que Deus dá no capítulo 47 a visão das águas purificadoras, e onde as águas passavam, o que estava morto ganhava vida, onde as águas passavam, o que estava perdido era achado, onde as águas passavam, o que estava sem esperança se reverdecia novamente. Fique de pé se você puder esta noite. Onde as águas passavam, os peixes brotavam das águas, porque eram estéreis. Aleluia, aleluia. Ei, quer viver o sobrenatural de Deus? Quem quer viver, levante a mãozinha para cima. Não deixe as crises roubar você da presença de Deus. Não deixe as frustrações tirar você do projeto. Não deixe o sentimento de solidão arrancar você da presença de Deus. Não deixe as feridas, não deixe as perdas emocionais tirar você da presença de Deus. Aleluia. Escute o que eu vou dizer. Ezequiel encerra seu ministério, morre aos 55 anos de idade. Mas o projeto de Deus não morreu com Ezequiel. Deus levou de volta o povo para a terra. Cumpriu-se a profecia de Jeremias. Ele volta, o povo volta para Jerusalém, compõe salmos de adoração a Deus. Jerusalém é reconstruída, é restaurada, e a glória de Deus voltou para a cidade de novo. Aleluia. Independente das nossas perdas, o que Deus tem para fazer, ninguém vai impedir. Você tem duas opções: ou você se entrega à tragédia e sai do projeto, ou você persevera e vê a glória de Deus se manifestar em sua vida. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, cuja essa palavra falou ao seu coração. Aleluia, aleluia. Vem aqui, Adele, canta um hino aqui, minha filha. Aleluia. Eu quero orar por você. Você que passou, hoje está em crise. Você que se frustrou por alguma perda que você sofreu. Você que percebeu que não era aquilo que você sonhava. Você não está vivendo aquilo que você esperava. Você que se sente só, muitas vezes dá vontade de ir embora. Como diz na Bahia, fazer as trouxas. É você. É você que eu quero orar. É você que eu quero orar essa noite. É você o alvo dessa mensagem. Ei, Ezequiel, ainda há um vale de ossos secos para você profetizar. Ei, Ezequiel, ainda há um rio de águas purificadoras para você ver nascer. Aleluia. Ei, Ezequiel, ainda há um grande exército que vai se levantar diante da sua face. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar.
águas que Aleluia. curam, que limpam. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Por onde Aleluia. o rio passar, Aleluia. tudo vai transformar. Você vai viver o sobrenatural de Deus Pois leva em sua vida financeira. Esse quadro vai mudar. Essa história vai ser revertida. esse rio Aleluia. está Ei, tem cavassore mandará neste sai. lugar. Aleluia. Aleluia. Eu quero beber Cante, cante. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da sua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. De olhos fechados, ouça o que eu vou lhe dizer. A história não vai acabar assim. Esse ano é um ano de dupla honra para esse ministério. Esse ano é um ano de prosperidade para esta casa. Aleluia. Eu sei que foi difícil até aqui, mas Deus vai fazer. Aleluia. 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 Eu sei que foi difícil chegar aqui, mas eu também sei que o Deus que te trouxe aqui nunca te deixou só, nunca te abandonou no barco. E este ano, pelo poder do sangue de Jesus, Ele fará coisas novas em sua vida. Ele fará coisas grandes em sua família, em sua vida financeira, emocional, espiritual, ministerial. Aleluia. 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 Eu quero beber, Pai, em nome de Jesus, do teu rio, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Aqui está a tua igreja, Pai. Aqui estão teus filhos no teu altar, enfrentando crises, frustrações, solidão, perdas emocionais e materiais. Mas eles não são órfãos. Eles têm um pai que é soberano, um pai que é poderoso. Aleluia. Porque até o teu filho passou perdas, até o teu filho sofreu perdas, dores emocionais, abandono, frustração e crise. Mas Paulo disse em Filipenses 2 que após essas perdas e crises, o Senhor lhe deu um nome acima de todos os nomes. Aleluia. Porque a história não acabou com a crise, nem com a frustração, nem com a solidão e nem com as perdas. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra sobre sua vida, minha irmã, sobre a sua vida, meu irmão. Esse ano ainda de 2024, você vai experimentar uma honra de Deus. Você vai experimentar uma reviravolta de Deus. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus em todas as áreas da sua vida. Em nome de Yeshua Mashiach. Você que nos acompanha pelas redes sociais, receba esta palavra em sua casa.
Você que vai ouvir essa mensagem gravada, recebe em sua casa esta palavra. Em nome de Jesus Cristo. É o ano do sobrenatural de Deus em sua casa, em sua vida. Você pode ser profeta para alguém, abraça alguém, seja profeta. Diga: esse ano ainda Deus vai te surpreender. Esse ano ainda o vale de ossos secos vai ganhar vida. Esse ano ainda a terra seca vai ser regada pelo rio que vai fluir do altar de Deus. Esse ano ainda o que parecia impossível vai se tornar realidade. Esse ano ainda as dívidas vão ser pagas. Esse ano ainda a luta vai cessar, a trégua vai vir. Esse ano ainda a restituição de Deus vai chegar. Em nome de Jesus. Só quem crê diz glórias a Deus. Amém. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da sua fonte, fonte de águas vivas. Mas Cristina, vem cá para orar por você, Cristina. Vem cá, minha filha. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor. Pastora, põe a mão sobre ela aqui. Eu vou orar, você põe as mãos sobre a Cristina. Pai, em nome de Jesus, toma a tua serva em tuas mãos. Sê com a tua filha. Derrama, Senhor, a tua saúde plena sobre tua serva. Do alto da sua cabeça a planta dos seus pés. Em nome do Machia e Yeshua, teu filho. Nós como igreja liberamos essa palavra. Impomos as mãos sobre tua serva. Liberamos e impetramos a bênção da saúde, a bênção da longevidade, a bênção do favor do Senhor sobre a sua vida. E profetizamos que a tua serva e toda a sua casa experimentarão o sobrenatural do Senhor sobre suas vidas, em todas as áreas. Eu repreendo toda ação do adversário, toda ação do inimigo contra a tua filha, contra o seu lar, em nome de Jesus. E como igreja liberamos do teu altar esta palavra de vida sobre tua serva, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos estar encerrando em nome de Jesus. Não falte a próxima terça-feira. Será o segundo elo da campanha Vivendo o Sobrenatural de Deus. Vamos orar pelo irmão da Thalita também, que ele está precisando de oração. Ela vai aqui representá-lo em nome de Jesus. Pai,